Tribunal de Justiça entrou também nesta guerra e o juiz corregedor do Tribunal de Justiça está trabalhando com uma tese. Traz informações com a jornalista Cíntia Lages. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, Silas. Pois é, uma comissão especial da Corregedoria do Tribunal de Justiça levou 90 dias para analisar 244 processos. Esses processos analisados representam 30% de todos aqueles que foram ajuizados no período de janeiro a junho deste ano no Juizado da Violência Doméstica e Familiar. Eles analisaram e, a partir dessa análise, foi feito um estudo de 46 páginas que revelam o perfil do agressor e das mulheres que foram agredidas nesse período também. Algumas informações são bem interessantes, como o fato de que a maioria desses agressores acaba indo para a cadeia, ao contrário do que muita gente pensa. 43,6%, quase metade desses agressores acaba preso. E 89,8% dos que são presos, as prisões são efetuadas em flagrante, o que é um indicativo de que a justiça está atenta a esses casos de violência doméstica. E existem outros dados que já eram esperados, como o fato de que a maioria das mulheres agredidas não tem uma profissão, ou elas são donas de casa, ou se declararam domésticas, e de que a maioria dos agressores é marido ou ex-marido, cônjuge ou ex-cônjuge das mulheres. Eles representam mais de 70% na análise feita pela Comissão Especial da Corregedoria do Tribunal de Justiça. Aqui conosco o corregedor, o desembargador Francisco Antônio Paes Landim, e a gente conversa com ele a partir de agora. Boa tarde, corregedor. Boa tarde. Bom, são dados que mostram fazem uma espécie de mapa da violência doméstica em Teresina e sobre a atuação da justiça. É assim que teve esse objetivo? O objetivo é exatamente esse, fazermos um mapeamento da violência doméstica na cidade de Teresina, a partir do exame dos processos judiciais que tramitam no juizado da violência doméstica em nossa capital. A partir daí constituímos essa comissão e ela nos trouxe conclusões importantíssimas a respeito deste tema. Conclusões de caráter social, de caráter sociológico, mostrando quais são as categorias sociais mais violentas, onde ocorre essa violência, quais são as pessoas que estão mais expostas à violência, quais são os agressores ou estão mais propensos a assumir a condição de agressor, de tal maneira que se trata de um trabalho muito importante e que nós vamos, a partir daí, então, bater as portas do Ministério da Justiça, do CNJ, do próprio governo do Estado, pedindo apoio para que nós possamos concretizar as diretrizes que a própria comissão propôs que a Corregedoria adote, a fim de acompanhar a situação da violência doméstica na nossa capital e, pelo menos, adotar medidas ou conseguir que os poderes públicos adotem medidas necessárias, ao menos, à mitigação dessa violência. Desembargador, pelos dados, a gente nota que há uma relação direta entre a violência doméstica, pelo menos aqueles casos que chegam ao juizado, e a pobreza, a condição de pobreza, não só dos agressores, a maioria deles ou não tem emprego, ou tem empregos que recebem baixos salários, e as próprias mulheres que são agredidas. Dentro desse indicativo, é possível se trabalhar uma política mais voltada para o combate, exatamente para essas classes sociais? É nesse sentido que nós queremos atuar, pontualmente, entrando em contato, ou fazendo convênios, ou termos de cooperação com associações de moradores, com sindicatos, né, de pedreiros, e assim por diante, atuando nas escolas, de tal maneira que nós também possamos, a partir das escolas, realizar um trabalho preventivo, né, a fim de que, mais cedo ou mais tarde, as relações no lar sejam, na verdade, ditadas pela paz, já que a família foi constituída exatamente para isso, né? Esse é um dado importante e preocupante também, se você também quiser pode fazer alguma pergunta aqui que ele está te ouvindo, é que a maioria dos agressores está na faixa etária de 20 a 39 anos de idade, são muito jovens, assim como as mulheres também que são agredidas estão dentro dessa faixa etária, elas são mais de 60%, essas na faixa etária. Desembargador, aí preocupa mais, porque são os jovens que estão agredindo as mulheres, né? Sem dúvida. Né? Isso preocupa grandemente, né? Porque, na verdade, a juventude é mais a fase do romantismo do que da violência, né? Que é o antirromantismo,
Mas nós temos ainda um dado importante aí no relatório, que chama atenção, é que os solteiros estão mais expostos à violência. As mulheres, né? Os casados. Os solteiros de um modo geral. O William, que está aqui com a gente, trabalhou, fez parte da comissão. Como é que é essa história das mulheres, que são, quando elas são agredidas, elas geralmente estão solteiras? E os agressores, ou eles são casados, ou eles vivem em uma união estável. Como é que se explica isso? Olha, na realidade, até mesmo com relação ao bairro onde reside as vítimas e os agressores são distintos. Isso é significativo, onde nós fizemos esse mapeamento, verificamos tanto a questão da profissão e pretendemos fazer um estudo mais apurado de combate à violência doméstica nos bairros, nos sindicatos, onde os agressores têm mais índice, né? E também com relação à sociedade civil organizada, porque isso reflete em toda a sociedade, essa questão da violência. Eu sei que é uma análise assim simplista, essa que eu vou fazer, mas a questão do Estado Civil, isso significa que é assim, a mulher não quer mais e o homem vai lá e agride? É verdade. O ex-cônjuge é um dos maiores agressores. E isso, o juizado pode fazer medidas protetivas para afastar o agressor da casa, da ex-casa e da ex-esposa. A gente percebe também nesse mapa, embora esteja bem dividida a violência, que é um mapa também da pobreza. São bairros muito pobres da periferia, principalmente onde acontecem as agressões e onde vivem as mulheres agredidas. Vocês não têm nesse mapa nenhum bairro, por exemplo, da Zona Leste. Os percentuais são muito pequenos em relação a isso. Significa que as mulheres que têm uma condição social melhor continuam sem dar andamento às queixas? É verdade. Inclusive, nós observamos isso, que nós temos algumas profissões de comerciante, profissão até de vereador presente nos nossos índices. E isso é preocupante porque é uma informação oculta em relação à violência doméstica que existe nos bairros nobres. Quer dizer, essa informação ela existe, mas ela não vira processo. É verdade. Então ela não existe, né? Por enquanto não existe, mas a Corregedoria está atenta a isso e vamos fazer um estudo mais aprofundado nesses números. Não existe estatisticamente falando, né? Mas existe socialmente falando, sim, né? Ela existe. E no estudo, desembargador, para a gente encerrar, tem uma série de ações, né, que apontam algumas considerações e recomendações, que são recomendações que, a partir de agora, o Tribunal de Justiça vai fazer, e o senhor já disse que quer procurar outras entidades da sociedade civil para atuar juntos. De que modo que isso mais efetivamente pode ser feito para que a gente reduza esses índices? Vamos fazer campanhas, né, pela televisão, pela imprensa, do modo geral. Vamos ir diretamente às escolas. Vamos entrar em contato com as associações de moradores, sindicatos, a fim de que aí nós possamos de perto, principalmente nesses bairros da violência doméstica maior, nós possamos ir de perto a acompanhar essa situação para que ela não se agrave demasiadamente em nossa capital. Qual é o balanço que vocês fazem desse trabalho? Muito positivo, com o apoio do juizado, do juizado da violência doméstica, da Corregedoria, nós fizemos esse trabalho e pretendemos continuar, criando um observatório da violência doméstica e criando um núcleo de estudo estatístico para acompanhar diariamente, mensalmente, anualmente a violência doméstica, no sentido de coibir e eliminar de vez. Bom, e aí, por fim, eu disse que já ia terminar, mas eu vou fazer uma última questão. Isso desmente um pouco aquela questão de que o homem fica impune, porque esses dados mostram que 89% das prisões são feitas em flagrante e quase metade dos agressores está na cadeia. Claro que todos deveriam estar, mas é um percentual acima do que se esperava? Sem dúvida. Mostra que a justiça está agindo com efetividade e que as prisões realmente estão sendo efetivadas, as sanções estão sendo aplicadas, o que é muito importante como medida pedagógica. Tá bom, muito obrigada então, Silas. E só lembrando que o local de agressão das mulheres, grande parte das agressões, isso mostrou o estudo, acontece dentro de casa. E as mulheres estão submetidas a este tipo de violência porque os agressores são conhecidos dela. Ou são maridos, cônjuges, ou são ex
e elas estão solteiras, não querem mais o relacionamento ou já estão num outro relacionamento e acabam sendo submetidas. Outro dado importante também é que o principal tipo de agressão não é a física, é a moral. Aparece como injúria, calúnia, quase 39%, seguido desse tipo de agressão física, que é o espancamento, que é mais utilizado. E depois do espancamento, o uso de objetos cortantes ou perfurantes. Silas.